Fala aí, pessoal, boa tarde. Aproveitar o horário de almoço para falar aqui a respeito de algumas coisas que me pediram para que fosse levado a público. Eu tento sintetizar as informações que eu pretendo dividir com os senhores. Infelizmente é algo que eu ainda não consegui encontrar uma maneira mais simples de me comunicar e mais assertiva e objetiva. Sei que as minhas transmissões ficam demasiadamente longas, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de sintetizar o que chega até mim e levar até os senhores de uma forma mais simples e fácil de ser acessada. Sei que muita gente consome aquilo que nós deixamos público. Eu tentei 1, 2, 10 e continuarei tentando. Entretanto, para mim é muito difícil. Tenho tentado utilizar melhor a plataforma Instagram, porque nela os reels, aquelas publicações mais curtas, me obrigam a fazer uma comunicação mais rápida. E eu sei que ninguém está tendo muita paciência para ficar assistindo lives longas aí de 1 hora, 1h30, 2 horas. Então essa transmissão minha hoje tem como objetivo dividir com os senhores mais 2 bizarrices acontecidas no dia de ontem, semana passada, especificamente ontem. Uma delas semana passada, repetiu-se novamente essa semana, e uma outra que aconteceu ontem. Eu fui procurado por alguns pais, que obviamente eu vou manter sigilo, e algumas crianças que também manterei o sigilo, que inclusive gravaram vídeos, mas eu não darei publicidade para não ficar expondo rosto de menores. Então eu quero dividir com os senhores através do que chegou aqui para mim. Caso alguém tenha alguma dúvida, está tudo aqui armazenado no meu celular, só não quero ficar dando exposição. Vou tentar até pegar um vídeo curto e tentar borrar para não mostrar o rosto dos jovens, dos adolescentes, e dividir com os senhores. Mas isso que faço, eu estou fazendo a pedido deles. Ontem eu fui procurado por uma mãe me dizendo que algumas crianças haviam ido a pé até a comunidade de Jacutinga e que elas haveriam conversado com o prefeito e que esse tinha se disponibilizado a enviar um ônibus para poder buscá-los e trazê-los de volta até a cidade. E os pais ficaram aí desesperados, revoltados, porque o prefeito, pelo que mostra, não cumpriu com a palavra dele. Entretanto, depois que as informações foram chegando de maneira mais concreta, me disseram que foi um erro de comunicação entre uma assessora e o prefeito, o que não diminui a lambança que foi feita. Deixar crianças à espera de um ônibus que tinha ficado combinado de buscá-las por volta, se não estou enganado, das 19 horas da noite, e esse ônibus, ou essa van, não sei ao certo, foi buscá-los apenas próximo à meia-noite. Então aqui eu tenho uma mensagem me perguntando: olá, Tiago, tudo bem? Você pode me passar o número da cambada lá? Tiago, já arrumamos um jeito deles virem embora, mas gostaria que você comentasse em suas redes sociais. Ficamos todos indignados com a falta de responsabilidade. Prefeitinho eu vou preservar a palavra que ela escreveu aqui. Obrigado por tudo, desculpa o incômodo. Aí eu respondi em um áudio, para mim facilita, que não é incômodo nenhum. Eu me coloquei à disposição, que poderia me procurar quando bem entendesse, e todas as vezes que eu conseguisse ser útil de alguma maneira, isso me traz felicidade. Aí eu respondi através de um áudio, ela retornou: tá bom, Tiago, pode ser amanhã. Vamos todos lá falar umas verdades para ele. Mais uma vez, muito obrigada. Aí eu passei o contato do prefeito, da filha do prefeito, do vice-prefeito e de todo o grupo do atual prefeito para que esses pais pudessem fazer contato. Hoje me chega uma mensagem de ontem na verdade, e hoje chegou novamente, de uma das crianças que foram me pontuando a seguinte coisa: oi, Tiago, boa noite. Aqui aconteceu uma coisa muito desagradável. Fomos conversar com o prefeito Nelson sobre uma excursão para Jacutinga, de a pé, e o combinado era o prefeito mandar um ônibus, mentira, eu tinha falado lá atrás, 21 horas. Só que eles não mandaram, nos deixaram aqui esperando, na rua. Se você pudesse expor isso, por favor. E eu disse que daria exposição.
Então estou fazendo isso para cumprir com a minha palavra aos pais e essas crianças. Aí respondi, disse que não tenho que elas agradecerem. Ela me mandou o vídeo aqui, que não darei exposição de forma a mostrar o rosto desses adolescentes, e falei que publicaria amanhã. Perguntei para ela se poderia publicar, ela disse que sim, mas eu prefiro não dar esse tipo de exposição. Aí ela disse que a culpada maior foi a Adriane, que não passou o recado para o motorista. Então é uma sucessão de bizarrices que mostra a incapacidade dessa administração, e continuar dizendo isso aos senhores é chover no molhado, mas julgo pertinente trazer esse tipo de informação, haja vista que me procuraram e pediram para fazê-lo. Outra coisa que me deixou extremamente boquiaberto, embabacado, porque não tem um mínimo de explicação, de coerência ou de justificativa plausível para explicar a falta de papel higiênico nas escolas municipais do nosso município. Eu tenho que comprovar isso aqui, eu estou falando isso com muita tranquilidade. Não vou dar exposição também não, mas eu tenho um print aqui do alto escalão da prefeitura confirmando que estava faltando papel higiênico. Será que lá no gabinete falta? Acredito eu que não. Imaginem os senhores, as nossas crianças, o constrangimento de chegar na secretaria: tia, eu quero fazer cocô. Me arruma um papel higiênico aí, correndo, eu estou com dor de barriga. As meninas, olha o cuidado que eles têm com os nossos filhos. Um dos pais disse que fez um boletim de ocorrência, pediu para que me encaminhasse tudo. É algo tão surreal que chega a ser inacreditável. E conforme um dos pais me disse, uma das justificativas foi: as crianças estavam jogando papel higiênico dentro da privada. Olha, aí está a função dos educadores, de mostrar que isso é errado. Aí entra a função dos pais. É a hora da escola chamar, fazer reunião com os pais, encontrar quem são os responsáveis e tentar fazer algo para que isso não aconteça. Agora, punir todas as demais crianças porque uma ou duas estão fazendo algo de errado, e punir dessa maneira, se bem que eu tenho certeza que isso não é nenhuma punição, isso é incompetência pura, absolutamente incompetência e falta de prioridades, porque, novamente repito, tenho certeza que lá no gabinete, com toda aquela estrutura que custou na cifra de quase 60 mil reais, está aí no pregão, eu já deveria ter dividido isso com os senhores, acabei me esquecendo, porque eles gastaram a baba para colocar uma mesa bonitona lá, cadeiras confortáveis lá, né, para o semideus ficar lá com o seu mouse na mão, clicando, mudando tela por tela, para vigiar o que os servidores públicos municipais estão fazendo. Mas ele não pode ser vigiado. E o conforto dele tem que ser mantido. Porque ele não é prefeito, ele é Deus. Ele é soberano. O papel higiênico dele tem que ser cheiroso. Talvez a privada seja aquecida para não trazer nenhum desconforto para os glúteos sagrados desse homem, que não pode nem ser julgado homem, né? É um Deus. Ele é soberano, ele tudo pode. E para finalizar, eu queria dividir com os senhores ontem o desprazer que eu tive, a força que eu tive de fazer para não proferir algumas palavras, e inclusive para não dar risada em uma audiência, porque é algo tão desproposital também, é tão evidente a canalice desse povo, né? Os advogados que o cercam, que andam como se fossem deuses, e está pertinho das máscaras serem puxadas, mas muito perto mesmo, de deixar evidente o quão baixo, o quão sujo eles são. Eu coloco eles englobando o todo, que ontem eu tive o desprazer de sentar na mesma mesa, com a nada mais, nada menos, a vereadora soberana também, magnânima, de um português maravilhoso, a Elizabeth Florencio, que me processou porque eu fiz uma publicação questionando a respeito da publicação anterior que ela havia feito, de que haveria conseguido 400 mil reais para a troca do telhado da Santa Casa. Bom, ela fez, tripudiou, tem tudo printado aí, está nas redes sociais dela, se ela não apagou, mas se ela apagou, eu tenho isso documentado. Olha, consegui 400 mil reais, publicações lindas, todas
feitas, né, em algum programa de Photoshop, alguma coisa similar aí, para poder mostrar a grandiosidade do trabalho dela. Só que cadê esses 400 mil reais que ninguém sabe, ninguém viu, e ela, como vereadora, deveria fiscalizar o prefeito? Então eu estou falando de um agente pública, de um agente política, de uma representante. Agora eu estou falando como cidadão. Eu tenho sim o direito de perguntar. Eu não acusei ela de absolutamente nada, zero, zero, zero. Só disso. Falei assim, olha, engraçado, ninguém sabe aonde foi parar esses 400 mil reais, porque o telhado que deveria estar aqui não existe. Por outro lado, eu mostrei que a prioridade dela é o sindicato e não o município. Mostrei que o sindicato estava sendo reformado. Não imputei crime absolutamente a ninguém. Mas ela, instruída por aquele advogado também muito capaz, um que se julga muito inteligente, tadinho, estava lá com uma petição risível, que acredito eu que vai ser muito fácil de mostrar a realidade dos fatos, e mesmo que haja alguma coisa, está na guerra, né? Todos nós estamos sujeitos a algum efeito colateral. Mas tenho fé nas pessoas que me ajudam, em especial deixar mais uma vez o meu agradecimento ao meu amigo Niltinho, Dr. Nilton, que me acompanhou nas 2 audiências ontem, inclusive uma delas com a irmã do vice-prefeito, que chamou a minha mãe de mulher da vida, que falou que eu fui uma pessoa que agredia a minha mãe, que a minha casa eu financiei no nome da minha mãe, sendo que essa casa nunca teve nem o lote, nem a casa, zero de financiamento, uma casa que eu trabalhei para poder comprar, mas isso não desrespeita a ela e nem a ninguém, a não ser a minha família, que me achincalhou frente a toda a população guapeense, dizendo que eu sou da pesada, dizendo que eu consumo álcool em excesso, que eu sou drogado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E depois dela ter feito isso tudo, não bastou. Porque eu vim em uma live e mostrei, falei, olha aqui o que a irmã do vice-prefeito fez comigo. Falando isso da minha mãe, falando isso dos meus amigos, falando isso da minha pessoa. Ah, ela se sentiu ofendida porque ela me ofendeu. Aí ela me processou. E como ela fez? Ela entrou com processo lá em Belo Horizonte. Para quê? Para dificultar minha vida, para que eu tivesse que ir a Belo Horizonte. Obviamente o processo vai ser discutido aqui em Guapé. E eu pensei muito. Eu poderia entrar com processo em cima dela, que eu tenho certeza que eu ganharia. Porque eu não a ofendi. Ela sim. Ela teria que provar se eu sou drogado. Ela falou. Eu não imputei nada a ela. Ela acusa que fui eu que dividi essas mensagens. Quem acusa tem o ônus da prova. E eu garanto para qualquer um, com muita tranquilidade, que ela não prova, porque não fui eu. Eu recebi essas mensagens, como toda a população guapeense recebeu. Mas ela me acusa que fui eu que dividi as mensagens que ela trocou. E eu anteriormente disse supostamente ela, porque a gente não sabe, né? Está aí inteligência artificial, quem sabe existe alguma tecnologia que consegue copiar a nossa voz, mas no processo ela deixou claro que foi ela. Então eu estou pensando aqui com os meus botões. Se eu entro com um processo contra ela, se eu peço para que a minha mãe entre também, os meus primos, se eu converso com as pessoas que foram difamadas, caluniadas por ela, e também, quem sabe, criamos um grupo para entrar com um processo contra ela. Haja vista que ela tem, né, recursos, ela deixou isso público, é aposentada acho que em 3 ou 4 cargos. Então se a justiça bloquear alguma coisa dela, para ela não vai fazer muita diferença não. É uma mulher de posses que mora aqui, mora em Belo Horizonte, não, então ela também aparentemente faz parte aí do grupo, né, que tem aí essa essência magnífica, soberana, tal qual o prefeito. Então ontem eu tive o desprazer de ter tido esse contato novamente com ela e com a presidente. E possivelmente daqui a bem pouco tempo, acredito que dia 28, eu vou ter o desprazer de encontrar com aquele advogado capaz, sabe? Aquele que ao invés de instruir os vereadores, ele tece opiniões pessoais, defende as ideias dele como se ele tivesse sido eleito. Ele mesmo, Marcos Vinícius de Oliveira, que também está me processando. E em breve com o excelentíssimo senhor Semideus. Só que para ele e para esse grupo aí, eu tenho fé e tenho certeza que esses processos que eles dirigem até a minha pessoa me traz desgaste, aborrecimento, eu perco tempo. Ontem eu fiquei a tarde toda lá dentro do fórum. Isso não é bom, né? Eu poderia estar concentrando esse tempo para fazer algo de útil para minha família e para vocês. E em contrapartida eu tenho que estar lá dando explicações a respeito do óbvio, de críticas acerca de pessoas públicas. Mas vamos tocar no barco.
tic-tac para eles. Uma hora a conta chega. E eu tenho certeza que vai chegar. Tic-tac. Tenho certeza que vai chegar. Estou muito tranquilo disso. Então, pessoal, para finalizar, porque mais uma vez deu para notar, eu não consigo começar a falar e terminar de uma maneira rápida. Eu vou sempre alongando o assunto, e isso quando não vem vindo à minha cabeça assuntos diversos, e eu vou misturando alhos com bugalhos. Então, eu falei a respeito das crianças que tiveram a promessa de serem buscadas na Jacutinga e que essa promessa quase foi quebrada. Falei do absurdo da falta de papel higiênico. E diferente da Elizabeth Florencio, eu cobrei, infelizmente eles não responderam. E hoje eu estou bastante ocupado para ter que ficar colocando requerimento de informação e estar pedindo ajuda para meus advogados cobrar desses vagabundos para que eles respondam. Porque eu trouxe mais 600 mil reais para a educação municipal nas nossas escolas. E podem a cachorrada do prefeito ladrar à vontade, porque é muito simples de mostrar. Eles fizeram isso, se quiserem fazer novamente, estejam à vontade. Eu, diferente dessa corja, eu falo e provo. E mostro o que eu fiz e o que eu trouxe para Guapé. Então falei a respeito desse absurdo. O senhor que é pai, a senhora que é mãe, imagine a sua filha ir no banheiro fazer xixi a hora que ela procurar o papel higiênico. Não tem. Não tem. Aí vai na secretaria, não tem que pedir na secretaria. Olha que ponto chegamos. Nem em colégio agrícola. Nem em colégio agrícola era isso. Eu nunca passei necessidade de ter um papel higiênico no colégio agrícola, um colégio com mais de 600 alunos, em internato, em sistema de internato. Nunca nos faltou papel higiênico. Aliás, a estrutura do colégio agrícola que estudei era linda, maravilhosa. Comida boa, estrutura educacional espetacular, estrutura física de aprendizado, tudo do bom e do melhor. Diferente do que, infelizmente, esse poder público leviano, sacana, maldoso oferece para as nossas crianças. Eles não conseguem entregar sequer o básico do básico do básico. E deixei público para os senhores, mais uma vez, a metodologia nefasta dessa gente ordinária de utilizar do poder da máquina para poder ficar atacando opositores políticos. Mas isso está perto de acabar. Tic-tac. Grande abraço a cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado às pessoas que me procuram pela confiança depositada em mim. Mesmo eu não tendo cargo eletivo, eu sou procurado e, graças a Deus, a maioria do que eu recebo são elogios. Obviamente, as críticas vêm, elas são importantes. Agradeço as que recebo, que têm fundamento e que têm a intenção de construir críticas construtivas. Essas são fundamentais para que eu possa, todos os dias, refletir e tentar ser um homem melhor, ser um político melhor a cada dia. E o futuro a Deus pertence. Vamos que vamos. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.